verdade. Pois é, estamos de volta aqui, já batendo um papo aqui com a Salvione Tenório, e sempre muito bom a gente conversar com pessoas que entendem do assunto, porque a gente termina aqui aprendendo e aprendendo muito, né? Gente, olha, no início do ano letivo, né, e o clima entre as famílias com os filhos é de ansiedade. É muito comum crianças e adolescentes terem dificuldades para entrar no ritmo escolar após passar longas férias de verão. E como os pais devem agir nesse retorno? Isso é o que vamos saber exatamente agora com a psicopedagoga Salvione Tenório. Olha, o que acontece com as crianças, né, nesse período que elas acabam tendo mais dificuldades, né, nesse retorno do início do ano. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. E assim, a gente fala em crianças, mas também em jovens e adolescentes, né? Todos eles, quando entram num momento diferente, né? Em algo inesperado, logicamente que, ou até o próprio adulto, isso causa ansiedade, um pouco de angústia, é algo novo. Certo. E existem aquelas crianças que retornam à escola anterior, que já tinham cursado, né, o ano anterior, mas tem aquelas que a gente chama dos novatos, que estão num ambiente totalmente novo, totalmente diferente, com pessoas estranhas. Para essas crianças, né, que vocês chamam de novatos, né, tanto o novato que está vindo de outra instituição, quanto o bebê, quanto a criança que vai realmente para o seu primeiro dia de aula. Isso aí deve ser muito ruim para a criança e também para os pais. Mas como deve ser a participação dos pais nesse retorno às aulas? Vamos falar primeiro, daqui a pouco a gente fala de retorno às aulas. Vamos fazer o seguinte, a primeira vez de uma criança, ela está começando aí estudar numa creche, numa escola, qual a idade correta, certa para uma criança ir para uma escola? Hoje, com a modernidade, né, na nossa atualidade, está muito muito difícil a gente prever a idade exata, né? De acordo com alguns teóricos, a idade ideal para a criança entrar na escola seria aos 5 anos de idade. Sério, menino? Sério, né? Seria o ideal que ela tivesse esse convívio familiar até os 5 anos de idade. Só que com a nossa realidade, com a nossa sociedade, essas crianças estão chegando cada vez mais cedo. Por exemplo, na escola que eu estou como coordenadora, nós recebemos crianças a partir de 1 ano de idade. Qual é a escola? É o Colégio Santa Amélia. Santa Amélia. Que é a turminha de socialização. Porque as mães trabalham, a questão das empregadas domésticas hoje que ficou mais complicada. Então, tudo isso faz com que o pai leve essa criança cada vez mais cedo para a escola. E, lógico, que a criança que chega pela primeira vez, há uma dificuldade maior, tanto pela criança, porque está num ambiente totalmente diferente, um ambiente familiar, como também a insegurança dos pais. Né? Estão entregando, eu digo que o bem mais precioso deles nas mãos de pessoas desconhecidas. Então, o que é que ajuda, Ariel, nesse processo? É a confiança dos pais. A partir do momento que os pais escolhem a escola para colocar sua criança, esses pais precisam confiar, acreditar naquela escola, pensando que vai realmente dar certo. Por quê? Essa confiança dos pais em relação à escola, isso passa para a criança também. Agora vamos voltar um pouquinho. Para os pais terem confiança na escola, você está falando o seguinte, que ele deve conhecer de verdade a escola antes realmente de assinar um contrato com aquela escola para colocar o filho lá. Então é importante que os pais conheçam a escola realmente a fundo, conheçam pessoas que estudam lá, que têm filhos lá nessa escola, para poder realmente se inteirar do que, qual o comportamento, a metodologia, como é que é o ambiente, enfim, ele precisa conhecer então antes de colocar a criança. Isso, é a proposta da escola. E eu digo que o melhor é conhecer por outros pais, né? Que nada melhor do que o depoimento de outros pais para que esse pai fique tranquilo. A partir do momento que eles definem a escola, eles precisam confiar e acreditar nessa escola. Por quê? Eu digo que às vezes tem mães que deixam a criança, o deixar a criança na escola ou na creche já é por si um abandono. Para a criança gera um sentimento de abandono. Minha mãe me deixou aqui, meu pai me deixou aqui, será que vem me buscar? Então é por isso o choro, por isso o pavor, o medo de ser deixada. Certo, agora deixa eu me atrapalhar um pouquinho, Vamos tentar voltar um pouquinho e dar uma reorganizada aí.
O pai conheceu a escola, os pais conheceram a escola, resolveram colocar a criança nessa escola. Existe algum comportamento que você possa dar como dicas para a gente, que os pais possam ter durante dias, semanas antes de colocar na escola, para amenizar aquele choro de desespero, que às vezes chora a criança, chora a mãe, chora o pai? Tem como fazer alguma coisa, ter algum tipo, alguma atitude para amenizar? Eu sempre digo às mães que quando essa escolha é feita com uma certa antecedência, quando essa escolha, essa matrícula é feita final de novembro, início de dezembro, se os pais tiverem a oportunidade de ir com a criança até o ambiente umas 2 ou 3 vezes antes do início das aulas, porque a criança vai se familiarizando com o ambiente, com algumas pessoas também desse contexto, e aí a coisa vai mais calma, né? Só que alguns pais fazem a matrícula de última hora e às vezes não há essa possibilidade, mas o ideal seria isso. Ir até a escola algumas vezes, né, para que a criança vá reconhecendo esse ambiente, para que não chegue só no primeiro dia de aula e nesse ambiente diferenciado. Outra coisa também é que vá conversando com a criança, ou no caso da criança ir pela primeira vez, ou no caso da criança estar mudando de escola, né? Quando os pais chegam lá na escola para dizer que estão trazendo de outra escola, eu pergunto, a criança já sabe? Ela também participou dessa decisão de vocês? Como é que está essa situação? Porque a criança também precisa saber. Não trocar a criança e ela chegar lá no primeiro dia numa escola nova, isso também é difícil. Deve ser mesmo. E assim, eu digo, como você tocou, né? As crianças choram, alguns pais choram, então eu sempre digo que o pai deve evitar chorar na frente da criança, né? Então, se o pai está meio angustiado, inseguro, sai um pouquinho, chora, eu até brinco, a gente também dá um colinho para os pais, se quiserem, né? Porque imagina que eu vou deixar o meu filho num local diferente, num local que meu filho também está indo pela primeira vez, e eu vou deixar e vou sair chorando. O que é que a criança vai pensar? Aqui é o pior lugar do mundo, porque a criança não tem essa noção ainda de entender esse choro é o quê? É angústia, é medo, é insegurança, né? Vai entender que o negócio não é muito bom mesmo, o que é que vai acontecer aqui comigo que meu pai está me deixando, ou minha mãe, e está saindo chorando? Então, como eu digo, se realmente a criança sentir que ali é um bom lugar que o pai escolheu, a mãe escolheu para que ele possa estar por algumas horas do dia, então essa criança vai estar muito segura também. É essa segurança dos pais que passa para esse aluno. Certo. E tem alguma coisa que você dedica, por exemplo, para quando essa criança entrou em desespero, aquele choro desesperador? Né? Algum comportamento do pai e da mãe que possa colaborar para amenizar essa situação? Isso, chegar junto. O período de adaptação sempre é um período mais leve, né? Não é um período tão rigoroso, onde a nossa rotina ela é mais leve, realmente mais solta. Então, a gente faz um rol de atividades que podem ser realizadas ou não. Então, os pais, eles levam as crianças, podem ficar um pouco com elas, podem acalentar um pouquinho. A gente sempre sugere que a gente vá gradualmente organizando essa saída. Por exemplo, as crianças chegam de 7h30 e largam às 11h30. Então, nas primeiras semanas, o pai deixa às 7h30 e pega 9 horas ou 9h30 e pode fazer uma organização, né? Se programar com a mãe, tipo, o pai leva às 7h30, fica até umas 8 horas, sai. Quando for umas 9, a mãe vem buscar, ou a avó. Porque aí a criança não. O abandono é menor, né? Tipo, a criança não vai passar 4 horas seguidas, que isso é uma eternidade para a criança nesse processo, sem a família. Isso não foi sempre assim, não, né? Isso lá na escola, lá no colégio, sempre aconteceu assim. Quando eu falo sempre, eu falo de anos. Não, porque aí assim, a questão da infância, eu digo que esse olhar para a infância é relativamente novo, né? Se a gente for pensar. E a cada dia vai se olhando melhor e mais cuidadosamente para esse processo, para esse período. Né? Eu tenho uma pergunta aqui, mas me parece que já me respondeu. Por quanto tempo, né, o pai ou a mãe deve ficar na escola? Por quanto tempo? Mas aí com essa metodologia de passar só 40 minutos, máximo 1 hora. Então já está respondendo, já justifica muito bem. E muito boa dica, coisa tão simples, mas que às vezes a gente não para imaginar. Porque a gente acha que aquele
inclusive a criança está indo para um lugar diferente, pessoas diferentes, regras diferentes, né? Então, a gente precisa entender que se o pai deixar por pouco tempo a criança na escola, obviamente isso vai amenizar e muito esse choro, essa dor. E eu também falo muito a questão do acolhimento, né? Eu sempre gosto de separar muito assim, não é apenas receber essa criança, certo, mas é acolher essa criança e essa família. E quando eu digo acolher, porque o acolher, nesse acolhimento está envolvido o respeito, né? A gratidão e a amorosidade. Que a gente precisa, o professor precisa ter essa visão, né, dessa gratidão aos pais que estão trazendo essa criança, esse respeito a essas famílias. De repente essa mãe ficou mais estressada, essa mãe ficou muito chorosa, esse pai é aquele pai que fica perguntando todos os detalhes. Nós precisamos acolher tudo isso, porque é um momento difícil para as famílias também, principalmente aquelas mães que estão levando os filhos pela primeira vez à escola. Certo. E esse acolhimento deve perpassar por todos os níveis, né? Não só na educação infantil, mas no fundamental, no médio. Imagino que é um aluno que estudou a vida toda em uma escola e por motivo de mudança dos pais, ele sai do primeiro ano ou do segundo ano do ensino médio e vem concluir o terceiro ano do ensino médio em uma outra escola, onde ele passou a vida toda numa escola anterior. Isso também é difícil para esse aluno, então ele também precisa ser acolhido. Né? A gente precisa ter esse olhar que não é fácil. É uma adolescente, mas precisa ser acolhido, porque é esse acolhimento que começa a ser construído através desse acolhimento real, que começa a ser construído esses vínculos. E quando você cria vínculo com algum espaço, com alguma pessoa, aí as coisas ficam mais leves e as coisas caminham melhor. Então você está falando também da preparação da escola, né? Dos professores. Do conhecimento, a preparação dessa instituição para receber essas crianças, esses adolescentes. E você falou uma coisa muito importante, que às vezes a gente vê uma menina, um menino, né, relativamente grande, aí acha que ali não precisa de mais nenhuma atenção, são adultos e na verdade são verdadeiras crianças às vezes, né? Então esse acolhimento, essa aproximação, esse carinho, essa atenção pode fazer a grande diferença no futuro, para o futuro dessa criança ou desse adolescente. Isso, eles se sentirem bem. Eu digo que a escola deve estar preparada e procurar sempre fazer com que a criança vá para a escola feliz. Porque a escola precisa ser um ambiente acolhedor e que essa criança vá bem. Imagina o que é você acordar todos os dias e ir, né, forçada para um ambiente que você não se sente bem. Não vai haver rendimento de aprendizagem, porque não vai haver relação, interação com as pessoas envolvidas nesse contexto. Não vai haver uma socialização com os colegas, com os professores, com coordenação. Então, essa criança, ela precisa estar, e adolescente também, eles precisam gostar desse ambiente, eles precisam gostar da escola. Né? Os pais, logicamente, escolhem, confiam, acreditam na proposta, mas a escola também precisa ser esse ambiente acolhedor para que essa criança vá inteira. Eu digo assim, que eles precisam estar inteiros no ambiente escolar para que tudo flua, para que as coisas funcionem, para que a gente consiga alcançar os objetivos, tanto a escola como a família. Pois muitos pais, eles terminam querendo repassar ou passar a responsabilidade de educar, né, totalmente para a escola. O que está errado aí nessa condição de um pai ou de uma mãe achar que a educação é totalmente responsabilidade da escola, e quando um filho, por exemplo, uma criança, quando está voltando para casa, saiu da escola e em alguns momentos chora e fala que não quer ir mais para essa escola. Qual deve ser o comportamento dos pais? Agora você vai me responder daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo. Não saia daí que a gente volta já.
Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o Time da Defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta, né? Aqui ao meu lado, a psicopedagoga Salvione Tenório. A gente continua aqui em off batendo um papo muito bom, muito importante, muito rico, e eu fico com vontade de passar outras informações para vocês, mas com certeza vai ter a gente vai ter sim uma outra oportunidade. Mas me diga uma coisa, Salvione, como é que fica essa situação quando os pais querem passar, porque muitos têm essa ideia, né, de passar a responsabilidade do educar totalmente para a escola? É uma questão que a gente convive, né, há algum tempo, né, a partir do momento que as mães estão no mercado de trabalho, os pais também cada vez um tempo maior, às vezes começa a acontecer essa intenção de passar, mas eu sempre digo que a escola tem uma função muito importante nessa questão aí, que é deixar bem definido esses papéis, né? O educar e o cuidar, que é realizado pela escola, é um educar e um cuidar muito diferente do que é realizado pela família. E isso não pode ser confundido porque vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então eu digo muito que existe uma ponte, né, entre a família e a escola. E que na verdade, a mãe coloca essa criança no ambiente familiar, né? Dá à luz essa criança e coloca ela no ambiente familiar. Depois de algum tempo, é necessário transitar essa ponte para chegar até a escola, que aí é um outro papel, que o ideal seria que, a gente nunca fala muito nisso, mas o ideal seria, o melhor para as crianças seria que quem levasse a primeira vez para a escola as crianças fosse o pai.
Isso fica muito, né, na nossa... Por quê? Porque é o pai que leva essa criança para a vida, para a sociedade. É ele que tem essa função. A mãe dá à luz, traz a criança à vida e insere ela num ambiente familiar. E esse pai é o responsável para... A gente até brinca assim, para empurrar essa criança para a vida. E o primeiro passo para essa criança ir para a vida é ela sair da família e ir para a escola. Isso é uma teoria, um estudo comprovado? É um estudo dentro da pedagogia sistêmica. Que o pai é quem deve levar a criança a primeira vez para a escola. Para a escola. Para a vida, para a sociedade. Isso. Imagine se a gente pudesse fazer com que os pais levassem os filhos a primeira vez para a universidade. Isso tem um poder riquíssimo na vida desse adolescente, entendeu? A força desse pai ali por trás, dizendo, meu filho, vá que eu estou aqui, né, para te apoiar. Só que na nossa sociedade isso realmente não acontece. A gente vê as mães muito mais presentes nessa vida escolar do filho. São poucos pais que estão nesse contexto, mas... então, assim, falei um pouquinho nessa importância, mas assim, a escola deve estar preparada para apresentar para os pais esses limites, até onde a escola pode e até onde a escola não pode. De uma forma tranquila, eu digo sem julgamentos, né, acolhendo esses pais, né, no nosso coração e mostrando para eles, olha, todo pai e toda mãe faz o melhor que pode pelos seus filhos, mas aqui nesse momento a escola está para ajudar no que pode, mas a partir daqui é função da família, a gente não tem como se envolver nessa questão. E se você chega com tranquilidade, você consegue fazer com que os pais entendam até onde vai o limite da escola. Aí você está falando exatamente da questão também da interação, né, da família e escola, né, essa interação, essa importância, essa relação. Isso. Né? Agora, essa sua expressão, que são estudos comprovados, né, me deixou até um tanto emocionado. E a gente começa a perceber o quanto há verdade nessa expressão da pedagogia em relação ao pai que deveria levar a criança pela primeira vez na escola, porque isso é a função do pai e não da mãe. E o que eu estou parado aqui, não sei se vocês telespectadores estão percebendo, eu estou pausando muito aqui, porque a gente começa a imaginar, a raciocinar uma verdade muito grande nisso aí. E qual a consequência desses filhos quando tudo está invertido? A gente percebe, por exemplo, que isso, eu não sei se eu estou certo, mas acontece que é muito mais a mãe que leva do que mesmo o pai. Então, a mãe é quem leva, na maioria dos casos, eu acredito, não sei se eu estou errado. Agora, juntando já essas duas colocações minhas, e por favor, a senhora pode responder, eu já vou mandar a segunda. A gente estava conversando aqui e às vezes a gente não tem nem ideia do que acontece dentro desse mundo. E a Salvione estava me falando que tem adolescentes na escola, ela falou, Ariel, isso é uma realidade, que não sabem a profissão dos pais. Me fala um pouco disso, mulher, por favor, para a gente entender e tentar mudar esse quadro. Eu poderia passar horas, né, falando sobre isso aqui, porque eu sou pedagoga, né, formação inicial, sou psicopedagoga e sou pedagoga sistêmica. E assim, eu faço esse trabalho assim, com muito prazer, com muito amor, porque é algo que a gente vê um resultado muito rápido. Então, lá no Colégio Santa Amélia, onde eu sou coordenadora, eu também atuo como psicopedagoga, então eu faço um trabalho com os adolescentes do ensino médio, um trabalho direto, onde eu entro em sala de aula e faço algumas abordagens com eles. E aí a abordagem da pedagogia sistêmica é resgatar essa história familiar. E principalmente o terceiro ano, que tem aí vistas a vestibulares, a Enem e tal. E quando a gente faz esse trabalho das profissões, porque a gente está trabalhando a questão profissional com eles também, a gente percebe que eles não sabem exatamente o que o pai faz. Qual a profissão do pai? Não, ele sai, ele trabalha, faz isso. Sim, mas qual é a profissão do seu pai? Né? Eles realmente não sabem, alguns, né? Alguns sabem, outros não, outros sabem mais ou menos. Imagine dos avós.
E num desses trabalhos que eu fiz, foi muito interessante como eles chegaram à conclusão de que muitas das escolhas profissionais que eles estavam fazendo agora tinham a ver com as profissões dos avós. E eles não tinham nem conhecimento da profissão dos avós. Foi a partir desse trabalho que a gente desenvolveu em sala que veio à tona, né, a profissão dos avós paternos e maternos, porque justamente o que a pedagogia sistêmica cuida é desse olhar para trás, né? Olhar as suas outras gerações, a força que você tem. Você não está aqui por nada. O que veio por trás de você? Porque eu digo que a pedagogia sistêmica, ela é capaz de fazer com que a gente deixe aquele olhar linear, que a gente foi acostumado àquele olhar linear, na nossa educação, na nossa formação, e a gente comece a olhar isso como um sistema, que é um olhar circular. Então, eu olho hoje, eu olho ontem, eu olho amanhã. Então, é um trabalho muito interessante. Então, realmente, foi comprovado isso, né, in loco, como eu digo, porque eu participei, eu realizei esse trabalho e eu percebi, e isso, a princípio, me chamou muito a atenção. A pedagogia sistêmica, né, estava me falando, só existem 19 profissionais no Brasil. 19 profissionais especializados nesta área, né, da pedagogia sistêmica, no Brasil, não é em Alagoas, não é em Maceió, é no Brasil. Imagine aí, senhoras e senhores, o quanto a gente precisa conhecer. 2 do Nordeste. 2 do Nordeste, só tem 2 do Nordeste. Que as 2 são aqui de Maceió. Olha aí, as 2 de Maceió. Que bom, menina. Agora eu vou passar para a produção para a gente marcar uma outra oportunidade para a gente falar da pedagogia sistêmica, tá certo? Eu tenho todo o interesse da gente levar informações aí para os nossos telespectadores. Mas me fala aqui uma outra coisa, que dica você pode dar também para os pais? A gente já falou muita coisa aqui sobre este assunto, mas que dica você pode dar aos pais para que o ano letivo transcorra tranquilo para seus filhos? Tem mais alguma dica que você queira dar? A gente já está terminando o programa, infelizmente, mas tem mais alguma dica? Bom, as dicas que eu dou justamente, primeiro, confiar plenamente na escola que escolheu para os seus filhos. Qualquer dúvida, recorrer à escola, à coordenação, ao professor. Pode ser uma mínima dúvida. O pai acha, não, mas isso é uma dúvida pequena, mas vá lá perguntar, vá esclarecer, porque fica mais tranquilo, mais confortável. No caso das crianças pequenas, ter cuidado, assim, às vezes com algumas manhas, que você falou, chora e tal. Às vezes está acontecendo alguma questão, vamos ver se é na escola mesmo, vamos ver se é em casa, se alguma situação mudou em casa. Que às vezes coisa simples, chegou um primo de outro estado e a criança quer ficar mais com o primo, brincando, assistindo televisão, jogando e não quer ir para a escola. Como ele não vai dizer o que ele quer, ele vai botar alguma culpa na escola para Então nem sempre quando um filho sai chorando ou não quer mais voltar para a escola, é bom que os pais tenham serenidade para ir averiguar, para ir realmente investigar, junto com a escola, se há realmente algum problema, porque às vezes é manha. Às vezes é alguma coisinha assim que a criança quer escapar da escola. Às vezes a professora cobrou um trabalho 2, 3 vezes, deu uma chance, a criança não fez. E ele sabe que se for para a escola vai ter alguma punição e tal. Então ele prefere ficar mais 1 ou 2 dias em casa. Então o choro comove muito a nós que somos pais, né? Todo pai, toda mãe quer ver o filho bem, né? Isso, então essas dicas são importantes, essas observações, mas assim, a principal caso de dúvida, procura a escola. A escola sempre tem profissionais preparados, adequados para acolher essas angústias dos pais, essas dúvidas dos pais, para responder e ajudar no que for melhor. Gente, olha, eu sinceramente estou maravilhado, né, com essa entrevista. Eu acho muito importante para a gente ir ampliando o conhecimento, se preparando ainda mais para a vida, se preparando ainda mais para que os nossos filhos, nossos netos, bisnetos possam ter uma vida muito melhor, com mais consistência, com mais segurança, com mais perspectiva. E eu acredito muito que a atitude, ela muda uma história. Se a gente tiver atitude, eu acho que todo mundo deve ter algumas cicatrizes na vida, né? Todo adulto, todo pai, toda mãe.
deve ter alguma cicatriz, alguma coisa que lhe incomoda. Mas eu acredito muito que se a gente mudar a atitude, tiver atitude que possa realmente favorecer a vida daquela criança, a gente sem dúvida vai evitar problemas seríssimos no futuro. Olha, muito obrigado. A gente quer agradecer também à escola. Fala, por favor, o nome da escola que você presta serviço, trabalha. Eu trabalho no colégio. As considerações finais. Eu trabalho no Colégio Santa Amélia, sou coordenadora pedagógica geral do colégio, que o colégio atende da socialização ao 3º ano do ensino médio. E eu agradeço desde já também o convite e estou à disposição para novas oportunidades. Eu gosto muito de compartilhar esse conhecimento, porque é isso que fica. Isso, muito bom. Olha, muito obrigado mais uma vez à psicopedagoga Salvione Tenório, ela que está trazendo tantas informações ricas para a gente, e não tenha dúvida que eu vou marcar com ela, vou pedir para a produção ver a possibilidade de a gente marcar para falar sobre pedagogia sistêmica, e aí é um tanto mais complexo e a gente vai sim trazê-la aqui outras vezes, se Deus assim nos permitir. Gente, o Cine da Prefeitura de Maceió continua fazendo a intermediação de mão de obra, né, para a empresa italiana de call center Alma Viva. Os interessados devem ir até a sede do Cine, que fica ali ao lado da estação ferroviária, a partir de segunda-feira, dia 23, munidos de RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, certificados de cursos e currículo. A empresa continua dando preferência a quem mora na parte alta da cidade, tá certo? Então, fica aí a dica. E a Universidade Federal de Alagoas realiza a partir de hoje a pré-matrícula para todos os candidatos listados como titulares e suplentes da segunda chamada da lista de espera do SISU 2015. O prazo para a entrega é dia 24, né? E estão sendo convocados cerca de 15 mil candidatos para 111 cursos de graduação. Mais informações pelo telefone que está aí na sua tela, 8151-5922. Eu quero dizer que, infelizmente, o programa acabou. Quero lhe agradecer pelo carinho, pela audiência, né? Lhe agradecer porque você permitiu que a Salvione Tenório, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mar estivesse aí na sua casa por alguns minutos, mas muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, fique com Deus e até amanhã, se Ele nos permitir, mas fique também na companhia do querido, do amigo Wilson Júnior. Tchau, tchau!